Prezado cliente, este é mais um vídeo de treinamento da RGBSys Consultoria de Informática. Nesta videoaula, veremos o Manipula. O Manipula é o local onde encontramos todos os cheques e duplicatas cadastrados no sistema, estejam eles liquidados ou abertos. Através do Manipula, podemos fazer, entre outras coisas, consultas de título, instruções de cobrança e liquidações. Veremos cada uma dessas opções a seguir. Fazemos o acesso através do botão Manipula. Esta é a tela de filtragem para encontrarmos as duplicatas ou os cheques desejados. Podemos fazer um filtro por empresa todas específica, assim também como para cedentes, tipos de cobrança, banco, sacados, se é uma duplicata ou um cheque, por vencimento, movimento e data de quitação de títulos, e se os títulos estão em aberto ou quitados, e pelo tipo de operação, se são factoring, cobrança simples, garantia ou ex-factoring. Além também de podermos fazer a filtragem através de valor de face ou de valor total de título, caso haja juros de mora. Depois de fazermos a filtragem desejada, clicamos em Manipula para visualizarmos os títulos. A parte superior da tela traz os dados principais do título, como empresa, cedente, número do borderô em que pertence, número de duplicata ou cheque, valor, vencimento, tipo de liquidação, total, seu número para o caso de duplicatas, data de movimento e conta bancária. Para mais informações, clicamos no botão Detalha Título, onde temos o detalhamento completo da duplicata dentro do sistema. Em nosso exemplo, estamos detalhando uma duplicata. Temos os dados da empresa, cedente, número do borderô e a data em que o borderô foi feito, gerente da conta, número do título, se a duplicata está confirmada ou não confirmada, dados do sacado e o status do título, em cobrança ou liquidado, assim como o banco, tipo de cobrança e data de vencimento do título. A opção Seu número corresponde ao número do boleto bancário. Através do botão Detalha Sacado, visualizamos os dados completos do sacado do título, sem necessidade de acessarmos seu cadastro. Acionando a impressora, temos os dados completos da tela de Detalha Título através de um relatório que pode ser impresso pelo sistema. Como podemos ver, o Detalha Título é uma opção usada especificamente para consultas. Veremos agora a parte de alterações. Através do botão Altera Dados, podemos fazer alterações no título sem a necessidade de alterar o borderô. Podemos, por exemplo, alterar as datas de movimento e emissão do título, o tipo de cobrança e a conta bancária e o sacado. Em seguida, gravamos as alterações. Se consultarmos através do Detalha Título, veremos que as informações já foram alteradas. Podemos também alterar o número de uma duplicata ou cheque sem a necessidade de alterar o borderô. Para isso, utilizamos o botão Alterações, número do título. Aqui, alteramos o número da duplicata. No caso de um cheque, o campo abaixo ficará habilitado. Veremos esse exemplo a seguir. Acessamos o cheque, utilizamos a mesma opção e alteramos os dados correspondentes. Em seguida, clicamos em OK da mesma forma. Outra opção de alteração que o Manipula possui é a troca de data de movimento de duplicatas em rajada. A data de movimento é importante para o envio dos títulos à cobrança através do KNAB. É através da data de movimento que o sistema seleciona os títulos que irão compor o arquivo de remessa a ser enviado ao banco de cobrança. Em princípio, a data de movimento dos títulos é a mesma data em que o borderô foi criado, mas podemos alterá-la, como veremos a seguir.
Para efetuarmos a troca da data de movimento dos títulos, basta selecionarmos os títulos desejados e clicar no botão Troca a data de movimento. Em seguida, alteramos a data e clicamos em OK. É importante frisar que o sistema só faz a troca das datas de movimento dos títulos em rajada quando as duplicatas não possuem o seu número preenchido. Havendo a necessidade de alterar a data de movimento do título com o seu número preenchido, esta alteração deverá ser feita título a título através do botão Altera Dados. Através do Manipula, podemos calcular também o valor total de vários títulos selecionados. Podemos selecionar os títulos manualmente e em seguida clicar no botão Calcula para que o sistema faça a soma dos títulos selecionados. Outra opção que temos é utilizar o botão Seleciona todos os títulos. O cálculo é feito da mesma forma. Através da impressora, emitimos o relatório dos títulos visualizados no Manipula. Veremos agora a parte de liquidação de títulos e instruções de cobrança. Começaremos pelas duplicatas. As duplicatas podem ser quitadas automaticamente e em rajada através do processo de retorno KNAB ou manual e individualmente através do Manipula. Para fazermos a quitação manual, utilizamos o botão Quitar. Aqui visualizamos o valor de face do título e os valores das ocorrências, caso existam. Neste nosso exemplo, iremos liquidar um título em atraso, portanto, há uma incidência de juros de mora, baseado em nossa taxa de 9% ao mês. Aqui informamos o tipo da liquidação, ou seja, a maneira como o título foi liquidado. Consideramos liquidação normal o título pago através do boleto pelo sacado. Pode haver também a liquidação através de depósito do sacado, que é quando o sacado deposita o valor do título na conta bancária da Factoring. Para os títulos quitados dessa maneira, podemos solicitar uma instrução de baixa ao banco, bem como uma instrução para sustar protesto, caso o título já tenha sido enviado ao cartório. Caso o título tenha sido pago em cartório, selecionamos a opção correspondente. Ao liquidar o título de todas as maneiras que acabamos de ver, o valor final do título entrará a crédito no conta corrente bancário da Factoring, no nosso exemplo, o Banco Bradesco. Porém, há um tipo de liquidação em que isso não acontece. É o tipo de liquidação como prejuízo. Só liquidamos um título como prejuízo quando não temos mais perspectiva de receber o valor devido. Quando o título é liquidado desta maneira, o valor da duplicata não entra a crédito da Factoring em seu conta corrente bancária. Os tipos de liquidação recompra, débito em conta corrente e cessão FDIC só podem ser acessados através de outras telas, que veremos em futuros vídeos de treinamento. Liquidaremos esta duplicata através da liquidação normal. Direcionaremos o valor ao Banco Bradesco, clicamos em gravar. Formamos o valor pago, a data de entrada na carteira, confirmamos a liquidação. Pronto, a duplicata 234 foi liquidada. Aqui temos a informação do status de liquidação, como liquidação normal. Sempre que movimentamos um título através do Manipula, seja para a entrada de instruções bancárias ou liquidações, o sistema gera um histórico, para que o usuário acompanhe tudo o que aconteceu com o título. Aqui vemos que houve um status de quitação para o Banco Bradesco, conforme fizemos em nosso exemplo. Caso queiramos desfazer esta liquidação, basta clicarmos na opção Exclui Histórico. Ao clicarmos em Sim,
a liquidação será desfeita e o título voltará a ficar em aberto. Vale lembrar que a exclusão do histórico só poderá ser feita na mesma data da ocorrência, ou seja, em nosso exemplo, liquidamos uma duplicata na data 11/4/2007. Para excluir esse histórico, devemos estar com a data atual do sistema em 11/4/2007. Caso contrário, a exclusão não será permitida. Veremos agora as instruções de cobrança, e a primeira delas é a prorrogação. Para prorrogar o vencimento de um título, selecionamos o mesmo e clicamos no botão Prorrogar. Aqui o sistema nos traz o vencimento original e nesta tela inserimos o novo vencimento. O sistema já faz o cálculo do vencimento útil e da quantidade de dias prorrogados. Aqui temos o fator, que é usado para calcular o valor cobrado pelo período prorrogado. Mais abaixo temos o valor da prorrogação. Se marcarmos a opção Enviar eletronicamente para o banco, esta instrução de prorrogação será remetida ao banco através da remessa do KNAB. Para efetuar a prorrogação, clicamos em Gravar. Confirmamos. Temos a opção aqui de debitar a tarifa de prorrogação do conta corrente do cliente e também o valor da prorrogação, assim como o IOF. O histórico do título nos confirma que a prorrogação foi efetuada. A seguir, veremos o abatimento. Precisamos ter cuidado para não confundirmos o conceito de abatimento com desconto. O desconto é concedido ao sacado logo no início da operação, caso o título seja pago dentro do vencimento, por exemplo. Já o abatimento é concedido ao sacado depois de o borderô ter sido criado, normalmente pelo fato de o sacado ter recebido apenas parte da mercadoria ou por ter recebido mercadoria danificada. Para solicitar a instrução de abatimento ao banco, preenchemos o campo Valor com o valor a ser abatido do valor total do título. Em nosso exemplo, daremos um abatimento de R$ 100 na duplicata. Em seguida, clicamos em Gravar. E confirmamos o abatimento. Podemos aqui também cobrar na conta corrente do cliente a tarifa de abatimento. O histórico do título nos mostra que o abatimento foi efetuado. Vale lembrar que o valor do abatimento, em nosso exemplo no valor de R$ 100, foi debitado automaticamente no conta corrente do cedente. Veremos a seguir a instrução para cancelar abatimento. Para solicitarmos o cancelamento do abatimento, basta preenchermos o campo Valor com o mesmo valor do abatimento concedido anteriormente. Em seguida, clicar na opção Gravar. Podemos cobrar as tarifas da mesma forma. E agora veremos a instrução Instruir Baixa. Através do botão Instruir Baixa, solicitamos ao banco que baixe o título de sua carteira. Vale lembrar que no sistema o título continua em aberto, até que seja liquidado. Para instruir a baixa, clicamos em Gravar. Agora veremos a antecipação de vencimento. A antecipação é exatamente o contrário da prorrogação. Aqui temos o vencimento original e aqui incluímos o novo vencimento, já antecipado. Outra diferença fundamental é que o campo taxa calcula o valor do período antecipado, ou seja, é a compensação ao cliente pelo período antecipado. Ao gravarmos a antecipação, o valor da antecipação é creditado no conta corrente do cedente.
Agora veremos a opção Protestar. Utilizamos esta instrução para solicitar ao banco que envie um determinado título ao cartório. Esta instrução será remetida ao banco através do processo de remessa do CNAB, caso a opção Enviar esteja marcada. Para efetuar a operação, clicamos em Gravar. Confirmamos o protesto. E neste momento temos a opção de debitar o valor da tarifa de protesto no conta corrente do cliente. Em nosso exemplo, farei o débito. Além da tarifa de protesto, podemos cobrar do cliente o valor das custas de cartório, que são proporcionais ao valor do título. O sistema nos permite fazer a cobrança dessas despesas de duas maneiras: antecipadamente, conforme estamos vendo agora, e posteriormente, através do processo de retorno do CNAB. Na cobrança antecipada, o sistema cobra o valor das custas baseado numa tabela que deve ser previamente cadastrada pela Factoring. Fazemos o cadastro acessando o INFACT, menu Configurações, Configuração de cartório. Aqui incluímos o valor inicial do título, seu valor final e as custas de cartório correspondentes. Baseado neste cadastro, as custas de cartório são cobradas antecipadamente no conta corrente do cedente. Para cobrarmos o valor das custas de cartório posteriormente, através do retorno CNAB, e ignorando esta tabela, basta selecionarmos uma configuração no cadastro de contas bancárias. Fazemos isso acessando o menu Cadastros, Bancos, Contas bancárias. Selecionamos o banco desejado, acessamos a aba CNAB e marcamos a opção Cobrar custas de cartório via retorno CNAB. Vale lembrar que a cobrança das custas de cartório via retorno não está disponível para todos os bancos. Portanto, é fundamental solicitar a orientação da equipe de suporte da RGBSys. Concluiremos nosso exemplo fazendo a cobrança das custas de cartório de maneira antecipada. Aqui temos a instrução de não protestar. Esta instrução é muito utilizada para empresas que trabalham com protesto automático. Neste caso, há uma instrução ao banco para que proteste todas as outras duplicatas, exceto esta. Agora veremos a instrução para sustar protesto, normalmente utilizado quando o título é enviado ao cartório e pago pouco tempo depois. Agora veremos a antecipação parcial. Utilizamos a antecipação parcial quando o sacado paga parte do valor do título antes de seu vencimento. Aqui informamos o valor antecipado e a conta bancária da Factoring, onde o valor foi creditado. Aqui vemos que o valor correspondente é superior ao valor antecipado. Isso ocorre porque o valor pago parcial é corrigido desde a data da antecipação até o vencimento. Ou seja, o sacado antecipou R$ 100, mas a dedução do valor de face corresponde a 319. Em seguida, fazemos a gravação da antecipação parcial. Agora veremos o pagamento por conta. O pagamento por conta trabalha da mesma maneira que a antecipação parcial, com uma diferença básica. O pagamento por conta é quando o sacado paga parte do título depois de seu vencimento, ou seja, com o título vencido. Aqui, parte do valor antecipado será usado para cobrir a mora do período e o restante deduzido do valor residual do título, utilizando assim o conceito de amortização. Aqui informamos o valor do pagamento parcial e selecionamos a conta bancária da Factoring, onde esse valor foi depositado. No caso do pagamento por conta, não há deságio, e sim mora, por conta de o título estar vencido. Tanto no pagamento por conta quanto na antecipação parcial, os títulos continuam em aberto,
até a sua liquidação integral. Agora veremos a instrução dispensar juros. Esta opção cria uma instrução ao banco para que o mesmo não cobre os juros de títulos pagos até uma determinada data ou de títulos até um determinado valor. O Manipula traz uma importante ferramenta para a utilização de duplicatas, que é a segunda via de boleto bancário. Podemos imprimir o boleto em tela ou direcioná-lo ao e-mail do sacado ou do cedente. Caso o título esteja vencido, podemos imprimir o boleto selecionando uma dessas opções. Em seguida, vamos clicar em OK. Aqui vemos um exemplo de boleto no padrão do Banco Bradesco. Veremos agora a manipulação dos cheques através do Manipula. Quando o cheque é compensado, fazemos o depósito através do seu botão correspondente, onde informamos apenas o banco e seu tipo de cobrança. Em seguida, gravamos a operação. Confirmamos e imediatamente o cheque está depositado. Vale lembrar que a opção manual é pouco utilizada, sendo uma alternativa à liquidação automática em rajada. Caso o cheque tenha sido devolvido, informamos a devolução. Informamos a linha de devolução e o banco correspondente. Em seguida, fazemos a gravação da devolução. Ao informarmos a devolução do cheque, temos a opção de registrar o sacado no Infofact, que é uma espécie de lista negra da Factoring. Se fizermos o registro, o sistema alertará a Factoring desta devolução caso o sacado apareça numa futura operação. Em nosso exemplo, farei o registro. Caso haja um redepósito, fazemos no botão correspondente. Selecionamos o banco e o tipo de cobrança. Caso esteja depois do vencimento, o sistema calcula os juros de mora, que a Factoring tem a opção de cobrar ou não do conta corrente do cliente. Em seguida, gravamos. Caso haja uma nova devolução, informamos através do botão correspondente. Entramos com a nova linha, informamos o banco e o tipo de cobrança. Em seguida, gravamos, tendo a opção de fazer o registro da nova devolução no Infofact. Através do botão Prorrogação, fazemos a prorrogação do vencimento do cheque, da mesma maneira como vimos as prorrogações de duplicata. Em seguida, veremos a opção para baixar o cheque. A baixa quita o cheque e lança o valor do cheque a débito no conta corrente do cedente. Para isso, fazemos a gravação e confirmação da baixa. Podemos cobrar a tarifa de baixa do conta corrente do cliente e temos aqui a liquidação através de débito em conta corrente do cliente. Agora veremos um pagamento substitutivo de cheque. Utilizamos esta opção quando o sacado deseja substituir este cheque por outro ou para fazer o pagamento através de um depósito. Depois de selecionarmos o banco e calcularmos os juros de mora, fazemos a gravação. Aqui informamos se o valor foi pago em carteira ou via depósito. Se for via depósito, informamos os dados correspondentes. Em ambas as opções, o sistema emite um recibo para o sacado, onde a Factoring assina informando que recebeu o valor do mesmo. Em seguida, clicamos em OK. Agora veremos o pagamento por conta. O pagamento por conta para cheques
funciona nos mesmos moldes do pagamento por conta para duplicatas, onde informamos o valor do pagamento parcial, o sistema calcula os juros de mora e selecionamos o banco para crédito do valor. Em seguida, gravamos. Aqui temos a liquidação do cheque como prejuízo. Na liquidação como prejuízo para cheques, o valor do cheque também não é creditado no conta corrente bancário da Factoring. Agora veremos a antecipação de vencimento, que funciona exatamente nos mesmos moldes da antecipação de vencimento de duplicatas. O sistema traz o vencimento original. Aqui informamos um novo vencimento antecipado. E o sistema faz os cálculos correspondentes. Em seguida, gravamos. Através do Manipula, podemos também imprimir algumas cartas, entre elas recibo para o sacado, carta de anuência, carta ostensiva, carta de protesto e notificação de protesto. As 4 últimas são relacionadas ao cartório. Podemos emitir as cartas através da impressão ou transmiti-las através de e-mail. A opção Controle de Críticas será demonstrada num vídeo de treinamento específico. Podemos acompanhar toda a movimentação feita no Manipula através de um relatório específico do Hellfact. Este relatório é o Ocorrência de Históricos. Através desse relatório, podemos procurar por ocorrências específicas num período de datas determinado. Agora clicaremos em OK para visualizar o relatório. O relatório traz a data, a ocorrência, os dados gerais do título e, em sua última página, o relatório totaliza todos os históricos dentro do período correspondente selecionado. Assim, encerramos o nosso treinamento de Manipula. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato com o setor de suporte da RGBSys. Bons negócios e até a próxima!